E aí galera, hoje estaremos iniciando a nossa quarta aula referente à linguagem Java. Hoje estarei falando dos princípios da linguagem Java. O que é Sensitive? Sensitive é um termo da linguagem inglesa que significa sensível ao tamanho ou sensível a minúscula e minúscula. Sensível a maiúscula e minúscula. Ele é usado para indicar que há diferenças entre letras com caixa alta e com caixa normal, métodos e comando em um programa ou um compilador. Faz a distinção entre os tamanhos das letras. Esse conceito aplica-se geralmente a diversas linguagens e sistemas operacionais como a linguagem C, a linguagem PHP, a XML, a linguagem Java, o C# e os comandos Linux. Então, o que seria isso? Sensitive, quando você digita um nome com uma letra maiúscula e outra com uma letra minúscula, a linguagem lê os dois diferentes, não lê a mesma palavra, o mesmo comando. Entendeu? Essa é a diferença. Ele identifica caixa alta com caixa baixa. Vamos lá. O que é uma classe? Em orientação a objetos, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis destes objetos através de atributos. Em outros termos, uma classe descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações ele pode armazenar. Uma classe seria como uma biblioteca de objetos e API, uma biblioteca de classe. Essa é a diferença. Vamos lá, uma estrutura básica de uma classe. Aqui é o public class, nome da classe. Depois desse public class, virá o nome da sua classe. Aqui você abre o comando. Aí vem um public state void main string age. Essas duas linhas são as obrigatórias em um programa. Se não tiver nenhuma dessas, o programa não roda e vai dar erro. Depois dessas duas linhas vem uma declaração de variáveis. Eu vou explicar o que é uma variável. E os comandos. Depois disso, essa chave fecha essa chave. Não, essa chave fecha essa e essa. E essa fecha essa. Abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Desculpa aí galera, o telefone tocou aqui. Então, voltando ao assunto. Public class, o nome da classe, é o início do programa, onde estará declarando o nome da classe. Public state void main string é uma outra linha obrigatória falando que a sua classe é pública. E o programa começa a partir daqui, não a partir dessa, a partir dessa. Havia declarações de variáveis, que eu estarei explicando, como você já dito, os comandos, aí você fecha, abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Não se esqueça, abre um bloco, fecha, tem que fechar o bloco, senão vai dar erro. Vamos lá, o que é um objeto? De uma forma muito simplificada, o objeto seria uma ferramenta de comunicação entre o usuário e o seu programa, que apresenta um agrupamento de dados e procedimentos definidos na classe. O que é uma variável? Vamos lá. Na programação, uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e apresentar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes, chamados identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. Quando nos referimos a variável do ponto de vista da programação de computadores, estamos tratando de uma região de memória do computador, previamente identificada, cuja finalidade é armazenar os dados ou informação de um programa por um determinado espaço de tempo. A memória do computador se organiza tal qual um armário com várias divisões, sendo cada divisão identificada por um endereço diferente e uma linguagem que o computador entenda. O computador armazena os dados nessas divisões, sendo em cada divisão só é possível armazenar um dado, e toda vez que o computador armazena um dado em uma dessas divisões, o dado que antes estava armazenado é eliminado. O conteúdo pode ser alterado, mas somente um dado por vez pode ser armazenado naquela divisão. Como posso explicar o que é uma variável?
Variável é assim, funciona da seguinte maneira. Imagine que o seu computador é a memória. Não, que o seu guarda-roupa é a memória do computador. No guarda-roupa tem a gaveta de cueca, de meia, de blusas, agasalho e calça. Essas gavetas seriam como uma variável, onde você separa uma parte da memória e acumula um dado específico. Na hora que você programa, você tem que identificar esse dado. Se vai ser um número inteiro, um número real, ou uma palavra, um caractere literal. Isso é uma variável, é como se fosse um espaço na memória do computador, armazenar um dado específico. Como eu tinha dito antes, o computador identifica cada divisão por intermédio do endereço no formato hexadecimal. E as linguagens de programação permitem nomear cada endereço ou posição de memória, facilitando a referência a um endereço de memória. Uma variável é composta por 2 elementos básicos: o conteúdo, o valor da variável e identificador, um nome dado à variável para possibilitar sua utilização. Então, galera, é isso. Só isso mesmo que eu quero mostrar para vocês, antes da gente estar iniciando na próxima aula o nosso primeiro programa compilado. Queria agradecer o apoio de vocês, se inscrevam no meu canal e curtem e compartilhem.